E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui que acaba de sair pela editora Fósforo, o livro Ojichan, do Oscar Nakasato, um livro que sai agora em 2024, nessa edição super bonita. Vamos ver se a câmera foca melhor aqui, né? Numa edição super bonita, verdinha, né, bem editada, como sempre a Fósforo faz. Essa editora Fósforo vem fazendo, desde que chegou no mercado brasileiro, né, em 2021, vem fazendo um trabalho incrível, já entrou muito forte, né? Ela não entrou como outras editoras no mercado, entrou bem forte e já teve, né, a sorte ou a competência de ter 2 prêmios Nobel no seu catálogo. E vem trazendo muitas coisas interessantes. Recentemente lá no Instagram fiz um post justamente mostrando 8 livros que eu li da Fósforo e que gostei muito. E tem outros tantos que eu estou namorando no catálogo e gostaria de ler em breve. Mas hoje eu vou falar de um deles especificamente, que é o Ojichan, do Oscar Nakasato. Esse é o 3º romance do Oscar. Eu li também o primeiro livro dele, o primeiro romance dele, que é o Nihonjin, que saiu pela Bem-Virá, inclusive venceu o prêmio Bem-Virá, venceu também o prêmio Jabuti. E também li o 2, que saiu pela Tordesilhas em 2017. Também li, e esse é o 3º romance dele. Então vocês podem ver aí que numa faixa de tempo aí de 13, 14 anos, esse é apenas o 3º livro dele, né? Isso me faz lembrar bastante também o ritmo de trabalho do Hatoum, né? O Milton Hatoum é um escritor que, né, recebe muitas demandas e vende muito bem, sempre fez muito sucesso, mas ele escreve lentamente, publica um livro assim a cada, sei lá, 4 anos ou mais, e geralmente os escritores publicam um livro por ano, um livro a cada 2 anos, né? E o Oscar também tem essa faixa aí de publicar, do primeiro pro segundo foram 6 anos, né? E do segundo pro 3º já foram 7. Engraçado falar do Hatoum, porque foi justamente numa fila de autógrafos para o Milton Hatoum que eu conheci o Oscar Nakasato. O Oscar, ele é de Maringá, no Paraná, cidade onde eu morei por mais de 30 anos e com a qual eu tenho laços afetivos imensos ainda, né? Então, conheci o Oscar justamente na fila de autógrafos do Hatoum e a gente fica muito feliz com as conquistas do Oscar, porque é uma forma dele representar de alguma maneira, né, a cidade, e por uma literatura que é muito boa, né? Então isso valoriza ainda mais, né, as relações e também a produção literária na cidade. Mas antes de falar especificamente sobre esse romance, então eu peço aquilo de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, indicar o vídeo para colegas, para amigos, né, mandar nos grupos, compartilhar nas redes sociais, ver outros vídeos, né, assistir outros vídeos aqui do canal, assistir uma playlist, aí coloca uma playlist, deixa rolando e vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai lavar louça, sei lá o quê, vai estudar, e deixa a playlist rodando para ajudar o canal a crescer, né? A gente está num crescimento um pouquinho maior do que geralmente a gente tem, né? A curva do gráfico está melhorando, isso graças a vocês, graças as visualizações de vocês, o tempo de exibição, né, a minutagem que o canal tem, mas a gente sabe que pode crescer muito mais. Tem outros canais também aí que vem crescendo e eu acho que assim, aqui o trabalho que eu faço é um trabalho que tem uma certa qualidade, uma certa relevância, né? Tenho formação para isso, estou aqui tentando fazer o máximo, né, o melhor para vocês, embora talvez a edição não seja a melhor. Ainda não sou profissional nesse sentido, mas tento trazer a melhor literatura possível para vocês e espero que vocês me ajudem aí a crescer no canal. Então, por favor, compartilhe, assista sempre, ajude a Acrópole nessa aventura que é ser visto nesse imenso mar que é o YouTube. Gente, eu tô aqui falando Ojichan, eu não sei nem se é essa pronúncia, né? Se alguém souber, estiver assistindo o vídeo aí, quiser colocar a transcrição fonética embaixo de como se fala isso, né, no japonês, me diga, porque o Ojichan significa avô, né? Então é uma palavra como Nihonjin, que é o primeiro romance do Oscar, também é uma palavra em japonês, né? Então me perdoa aí, porque
embora ache a cultura japonesa maravilhosa, eu não sei uma palavra, não sei nada de japonês. Inclusive, o Oscar tem uma característica, né? Se a gente tem... É aquilo, se a pessoa faz uma vez, ok. Se ela faz 2 vezes, coincidência. 3 vezes tem um padrão, né? Então o primeiro romance chama Nihonjin, o segundo chama Dois e o terceiro chama Oji-chan. Oscar gosta de títulos curtos, pequenos, uma palavra. E esse romance está umbilicalmente ligado ao Nihonjin, justamente não só pelo título, pelo termo em japonês, né? Mas por ter essa relação com a cultura japonesa. Se no segundo livro, né, o Oscar se distancia um pouco dessa questão da colônia japonesa no Brasil, ele aqui retoma de maneira muito forte e traz para o centro da narrativa essa cultura, né, desses expatriados japoneses que vieram para o Brasil. Inclusive, o primeiro livro do Oscar, o Nihonjin, ele escreve justamente porque ele está fazendo uma pesquisa de doutorado e ele percebe que não há praticamente personagens japoneses na literatura brasileira. E quando há, são bastante periféricos, né, ou estereotipados. Então, ele escreve Nihonjin e é aclamado, né, por público e crítica. E aqui, então, ele retoma isso e traz essa colônia japonesa, que é a maior colônia japonesa no mundo, né? Ou seja, tem mais japoneses e descendentes de japoneses no mundo. Quer dizer, fora o Japão, é aqui no Brasil, em lugares... estão espalhados pelo Brasil, mas em alguns lugares específicos a gente sabe, né? Em São Paulo é muito forte. A gente tem uma colônia japonesa no Pará, né? Uma comunidade muito forte. E no norte do Paraná, que é onde a gente está, né? Eu moro em Londrina, Oscar é de Maringá. Essa região toda nós temos muitos descendentes de japoneses morando por aqui. E a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha a capa do livro, né? Eu elogiei, né, a capa, a arte, a gráfica aqui, que está muito bonita. É uma capa que me faz lembrar muito, né? Olhem bem para essa capa. Me faz lembrar muito o que a gente chama hoje de ficção curativa, ou healing fiction, ou healing novels, etc. Né? É aquele tipo de narrativa mais doce, mais amena, mais tranquila, que são narrativas de reconforto de alguma maneira, né? E são narrativas de pessoas que estão tentando superar alguma dificuldade, passando por alguma dificuldade, e que algum lugar aprazível, gostoso, tranquilo, ajuda nessa recuperação, né? Então, se você olhar, eu já falei dessas healing fictions aqui, as capas, elas são muito agradáveis, ou é uma cafeteria, é uma livraria, é uma biblioteca, é um restaurante, é uma sala confortável, né? Aqui, de certa forma, a gente tem ali, né, uma cozinha e tal, parece um ambiente agradável, bem gostoso. Então, a gente tem essa sensação. E, sobretudo, porque é um tipo de narrativa que está muito presente na literatura japonesa e coreana que está chegando no Brasil. Então, muita gente está apostando nisso. Há também outros países. Mas me parece, é apenas uma impressão, tá? Que Japão e Coreia são realmente os principais nesse quesito. Só que quem procura isso, quem acha, de fato, que vai encontrar esse tipo de narrativa, está um pouco enganado, né? A escrita, eu acho que se parece bastante. É uma escrita gostosa, é uma escrita tranquila, né? É uma escrita aparentemente descompromissada com grandes reviravoltas, né? Então, você até encontra isso, né? É uma escrita muito gostosa do Oscar, muito, muito saborosa, assim. Então, é um livro que você segura, você pega e você não quer soltar mais, né? Você quer continuar lendo. É uma escrita que tem essas características. Mas, necessariamente, os personagens nem sempre, né? As vidas também são mais ou menos sem grandes percalços, mas começam a dar grandes percalços quando o protagonista, que é o Satoshi, ele completa 70 anos. Então, ele é um professor, ele está acostumado com a vida de professor, e ele faz 70 anos. Naquele ano que ele faz 70 anos, ele precisa, então, se aposentar. Ele tem aquela compulsória, né? E curiosamente, né, ele faz aniversário no dia, né, que o Brasil perde de 7-1 para a Alemanha. Então,
tem uma espécie aí de mau agouro, parece, né? Ele vive com uma esposa que tem demência, né? Tem ali eu não tenho certeza agora se é demência, Alzheimer, inclusive nem sei as diferenças aí técnicas em relação a isso, mas é uma mulher que tem dificuldades de se lembrar onde ela está, de reconhecer as pessoas. É a filha que cuida dela quando o marido não está em casa, né? Então, é a filha do Satoshi que se ocupa da mãe, né? Enquanto o pai não está em casa. E acaba, ele acaba se aposentando tendo que, né, cuidar da mulher, porque acontece uma coisa com a filha, e aí ele tem que, de fato, acabar cuidando da mulher. Na verdade, o mau agouro já começa antes, porque o começo do livro mostra que justamente tem uma jabuticabeira no quintal, e ele chega em casa um dia, essa jabuticabeira, que ele tem tantas lembranças dessa jabuticabeira, ela é cortada, né? Então aí me parece que há uma relação aí com terra, com pertencimento, né? Já há um corte aí. E depois ele se vê obrigado a sair dessa casa onde ele criou tantas, né? Ele guarda tantas memórias e viveu tantas coisas, para se mudar para um apartamento. Então também é uma questão de sair do próprio território, né? De desterritorialização, acho que é essa palavra. Então, essas grandes mudanças na vida do Satoshi podem parecer pequenas, né? Mas não, ele se aposenta e sai da rotina de professor, tem a jabuticabeira cortada e depois tem que mudar de casa, assume todas as funções de cuidar da esposa e da casa. Sobre a questão do estilo, voltando, né, nesse ponto, uma coisa que eu achei interessante é que os títulos dos capítulos do Oscar são trechos do texto. Então são trechos que ele retira do capítulo e coloca de título. Então você já tem uma espécie de spoiler, digamos assim, mas que não funciona de maneira ruim. Funciona bem porque você já fica curioso de saber, nossa, o que tem a ver isso aqui? Vai acontecer isso? Né? Então deixa eu ver melhor isso. Então aqui, por exemplo, tem um trecho, não sei se a câmera vai captar, olha só, né? Então, esse trecho aqui depois vai estar no capítulo. Então, ó, vou ler para vocês. Satoshi queria lhe perguntar se havia possibilidade de sua filha morrer. Se ficaria com sequelas se sobrevivesse, mas ficou calado, preferindo o leve conforto da ignorância. Aí você fala, pera, o que aconteceu com a Cecília? Né? Peraí, Cecília é a filha do Satoshi. Né? Então, você já fica naquela tensão. Então, também, isso já aconteceu no 2, né? Embora seja um pouquinho diferente no 2, não tem no capítulo, mas tem no índice esse mesmo recurso. Então é muito interessante como ele tá aprimorando isso, né? Gente, fala sério, olha só o marcador, né? Não é bonito isso aqui? Olha só, né? É muito fofa, então a edição é muito bonitinha, né? E ele contrata, depois de mudar para esse apartamento, ele contrata uma mulher para ficar 2 ou 3 dias em casa com a sua esposa. E ele tem momentos de prazer, que ele vai poder sair e fazer outras coisas, né? Uma delas é jogar gateball com seu amigo, um dos seus melhores amigos, amigo aí de décadas, né? É um esporte que ele pratica às sextas-feiras, num clube da cidade, e de uma comunidade japonesa. Então, é um momento que ele tem de diversão, digamos assim. Ele não quer muito ir, ele não sabe muito jogar, tem umas pessoas com quem ele não se dá tão bem assim, mas ele fala, tá, eu vou porque, enfim, é um momento de sociabilidade, né? E ele conhece outras pessoas interessantíssimas ali no condomínio, né? Uma pessoa que é um leitor voraz de literatura e tem uma relação forte ali com um livro clássico da literatura brasileira. Uma outra mulher que é sozinha e que estabelece com ele um código, ela tem medo de morrer sozinha no apartamento, então ela estabelece um código, porque as janelas dos apartamentos dão de frente uma para outra, né? Dela e do Satoshi. E ela estabelece um código com ele aí e vai desenvolvendo uma amizade. A narrativa fica nisso, então, dentro do passar dos dias e das semanas da terceira idade, então, do Satoshi, esse professor aposentado, que cuida da esposa e tem alguns momentos pequenos momentos de diversão ao longo da sua semana e tal. E é o máximo que eu posso falar sem dar grandes spoilers aí, para não atrapalhar as pequenas reviravoltas que o livro
traz. Tô percebendo agora só, gente, que tá com pouca iluminação, né? A luminosidade não tá muito boa na câmera. Eu coloquei várias luzes aqui artificiais para ajudar, mas não ajudou. Esse horário que eu tô gravando o vídeo é um horário que geralmente tem muito sol, mas a gente tá naquele momento distópico do Brasil, né? Com a fumaça tomando todo o sol, cobrindo tudo, tá insuportável. Essa semana tá insuportável aqui. Então, tá tapando mesmo, tá atrapalhando a luz natural. Então, peço desculpas aí se vocês acharem que o vídeo tá sem muita luminosidade. Mas aqui a gente pode aprender várias coisas, né? A primeira delas, eu acho que é essa que eu falei, que é essa relação com a cultura japonesa, com a comunidade japonesa no Brasil, né? A gente tem vários grupos étnicos no Brasil. Bom, o próprio Brasil é formado por diversos grupos étnicos na sua base primária, né? E depois a gente recebeu uma imensa chegada de vários imigrantes de outros lugares do mundo, né? Então a gente tem várias comunidades e eu sinto que a literatura brasileira não retrata muito elas, a não ser um ou outro clichê ali que foi trabalhado, que é talvez a influência italiana ou portuguesa, né? Fora isso, trabalha-se muito pouco. E talvez alguma comunidade árabe em um ou outro romance, né? Como no já citado Milton Ratum e também no Raduan Nassar, né? Então por isso eu acho muito legal, muito importante retratar esses personagens dessa comunidade de filhos, netos, bisnetos de japoneses que vieram para o Brasil em alguns momentos aí, em vários momentos do século XX, né? Outra coisa que eu acho bastante interessante aqui, que também não é muito trabalhada na literatura brasileira, que é a questão da velhice, né? Me parece que a velhice é uma coisa, é um tema a se evitar, a não se falar, né? Usa-se metáforas em relação a isso, por exemplo, a melhor idade, ou outras palavras aí, alguns inclusive eufemismos, né? Para retratar a velhice. E eu gosto quando tem personagens assim, protagonistas, que são velhos, né? Só para citar outros, o livro Velhos, que é um livro de contos da Ale Mota, é um livro que me agrada muito, que traz personagens dessa idade, assim, de 65, 70 a mais, e totalmente fora dos estereótipos, né? Porque também tem certos estereótipos para essa idade quando aparecem, né? E também o livro Quatro Velhos, do Luiz Biagione, também é muito legal. Um abraço aí pro Biagione e também pra Ale Mota, que são dois queridos, né? E gosto muito da literatura deles, como também gosto do Oscar, que é uma pessoa incrível, e também esse vídeo todo é para ele, né? Agradecendo a bela obra que ele escreveu. E em se tratando de velhice, né, a gente não tem como escapar de alguns temas que são muito fortes ali também, né? Por mais que a gente tente escapar dos estereótipos, mas há momentos em que, de fato, alguns temas eles estão muito à flor da pele para esses personagens, né? Por exemplo, a diferença geracional, né? Pessoas que acabam não se enquadrando mais dentro de um sistema ou dentro de uma sociedade, porque tudo mudou muito, né? A presença constante, né, a ronda da morte, né? Não que a morte não possa acontecer com qualquer outra idade, né? Mas na terceira idade os problemas de saúde podem se acentuar, né? E a pessoa pode ver amigos, conhecidos irem embora, né? Partindo um após o outro. Essa sensação da morte que ronda também passa por ali, né? Então esses temas também estão muito atrelados à literatura, né, aqui do Oscar, a esse romance, justamente por conta desse personagem. A questão da educação, né, tem um diálogo ali muito interessante entre o personagem e, se eu não me engano, é a chefe do núcleo de educação, núcleo regional de educação. Eles vão falando sobre a luta do professorado, etc. E agora um professor que se aposenta, né? Então eu me vi muito ali, embora, né, eu tenha bem menos idade, né? Não tão menos assim, mas me vi ali naquele personagem, me vi ali também naquela situação. E também a solidão, né? Há várias solidões aqui, né? Uma delas do próprio Satoshi, né? Porque a própria esposa às vezes não sabe onde está, não sabe o que faz, né? Com a condição dela, né? A própria solidão dessa mulher
que não se reconhece, não reconhece mais espaços. Ela tem uma memória de coisas muito antigas e não recentes, né? Essa personagem que tem medo de morrer sozinha também é uma mulher muito solitária e que, para escapar dessa solidão, ela recorre a várias ferramentas interessantes ali que eu não posso dizer agora porque pode atrapalhar a leitura, né? Então eu vejo que os personagens desse livro, né, tem um outro também que é um amigo do Satoshi e a filha mora longe, mora no Japão, né? Decidiu ir embora e não voltou, né? Então, assim, também essa solidão dos filhos que partem e a pessoa fica sozinha. Então, a solidão, ela permeia a maior parte dos personagens aqui. E como diz a Cora Honey na orelha do livro, aparentemente simples na superfície, no fundo, essa narrativa é um primor de observação e uma celebração da capacidade humana de encontrar beleza e propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Porque, de fato, há sim muita beleza nesse romance que esconde várias questões delicadas numa camada mais profunda dessa linguagem aparentemente despretensiosa, mas que é riquíssima, saborosa, que traz uma narrativa muito gostosa pra gente ler. E como é tendência na narrativa contemporânea brasileira, né, é um livro de 168 páginas que você consegue ler aí em 2, 3 pegadas, você mata o livro. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois para o ar, mas no dia 14 de setembro, durante a FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, eu vou mediar o lançamento desse livro com o Oscar, então vou ter inclusive o prazer de conversar com ele sobre esse livro. Provavelmente vai ter foto lá no Instagram, corre lá depois para você dar uma olhadinha. É isso, pessoal. Gostaram da resenha? Espero que sim. Escreva aqui nos comentários se você gosta desse tipo de narrativa, se você conhece esse escritor, se você já leu o Oscar, se você lê livros da Fósforo, se você gosta de narrativas sobre velhice, se você já leu outras narrativas sobre a comunidade japonesa no Brasil. Escreva aqui nos comentários e me recomende livros nessas temáticas. É isso então, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.